A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Então, nós vamos observar aqui na palavra de Deus. Eu quero ler essa passagem que eu vou ler e nós vamos meditar juntos. É sobre o rei Ezequias e Senaqueribe. É uma história assim. Quando se fala do rei Ezequias, logo nós lembramos na passagem em que ele virou o rosto para a parede, orou e pediu para o Senhor que a sentença de morte já tinha sido dada para ele. O Senhor disse que ele ia morrer, que ele não ia viver quando ele adoeceu. Mas ele orou e Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Mas não é essa passagem que nós vamos meditar nesta noite. É uma passagem, o rei Ezequias foi um rei tão importante na palavra de Deus que deixou assim algo de aprendizagem para nós tão grande, que ele é registrado, a mesma passagem, no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 18, no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 32, e no livro de Isaías, que era o profeta do momento em que Ezequias estava vivendo naquela situação diante de Senaqueribe, um rei perverso, um rei maldoso. E veja bem, o rei Ezequias era um rei que o pai dele, ele era filho de Acaz, e o pai dele era muito idólatra e não fazia a vontade de Deus. Era um rei que não obedecia à vontade de Deus. Mas Ezequias não, era ao contrário do filho, Por isso muitas pessoas dizem tal pai, tal filho, mas ele não era como o pai dele, ele era diferente do pai dele, Ezequias. E aqui na palavra do Senhor nos diz que o rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos e reinou ali entre o povo de Deus durante 29 anos. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele mandou, quando assim que ele entrou, como começou a reinar, ele destruiu os bosques, aqueles altares da idolatria, coisa que Deus não se agrada, é idolatria. Ele destruiu os bosques e foi colocando o povo a se voltar para Deus, o único Deus, o Deus invisível, mas real, o nosso Criador, o que criou os céus e a terra. Ao passo que outras nações, eles sempre tinham vários deuses, deuses com letra minúscula. Por isso que nós, quando escrevemos Deus, nós temos Deus com letra maiúscula. Então, outras nações tinham vários deuses, ali também tinha, mas ele destruiu todos os bosques, toda a idolatria ali do meio do povo de Deus, e o povo passou a servir a Deus fielmente. Mas as outras nações ao redor, que não serviam a Deus, o rei Senaqueribe conseguiu conquistar várias cidades e destruir vários altares, vários deuses, e ele se gabava disso, que ele destruía as cidades e que ia destruir também a Judá, onde Ezequias reinava, em Judá. E ele fez, aqui na palavra do Senhor está escrito, que ele começou a ameaçar Judá, dizendo que ia destruir Judá, que não tinha Deus que pudesse ser contra ele, Nós vamos ficar com a passagem de 2 Reis, porém eu vou ler aqui em 2 Crônicas, no capítulo 6, onde o rei Ezequias anima o povo de Deus a confiar em Deus, porque a fama de Senaqueribe era muito grande ali, pelas redondezas, de que era um rei perverso, que ele invadia a cidade, que ele acabava ganhando a cidade, a cidade acabava sendo derrotada
e com índice de crueldade. Então era um rei perverso. E aí o povo já ficou meio amedrontado, né, com esse rei que ia atacar o povo de Judá. Aqui no capítulo 32 de 2 Crônica, no versículo 6, diz assim: versículo 7: esforçai-vos, né? Então, aqui ó, reuniu na praça da porta da cidade e falou ao coração, dizendo, né? Quer dizer, o rei Ezequias falando: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais e nem espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor Deus, para nos ajudar a guerrear por nós. E o povo descansou com as palavras de Ezequias, rei de Judá, né? Então ele descansou, o povo ficou, creu na palavra do rei, né? Porém, né, o inimigo não desiste de amedrontar, né, o povo. É como se nos dias de hoje, né, nós sabemos que nós temos um adversário que se chama Satanás, e ele tem muitos anjos, demônios, milhares de demônios. Então ele envia os demônios para atormentar as pessoas, para tirar a fé da pessoa, né, para destruir lares, etc. Mas quem permanecer na presença do Senhor, o Senhor sempre dará a vitória, né? Ele então, com todas as suas artimanhas, né, Satanás ele continua enviando os demônios e com artimanhas terríveis para derrubar. Às vezes você vai na igreja, você ouve a palavra de Deus ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus entra no nosso coração, nos fortalece, nos anima para o nosso elevo espiritual, para o nosso fortalecimento na fé. Por isso que nós ouvimos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a semente da palavra de Deus é lançada no nosso coração, e o diabo vem para querer roubar, tirar essa semente, né, do nosso coração. A semente foi lançada, mas em nome de Jesus está repreendido. Então Senaqueribe enviou Rabizaque. Rabizaque era um servo, né, do rei Senaqueribe. Ou seja, falando na linguagem espiritual aqui nos dias de hoje, pode ser, né, um tipo mensageiro do inimigo, mensageiro do diabo, né? Rabizaque, ele pôs em pé diante de toda a congregação, né? E ele começou a falar em alta voz, e falava, né, na linguagem dele, judaico, dizendo: ouvi a palavra do grande rei. O grande rei que ele falava é o rei Senaqueribe. Para ele era o maior, é o grande rei. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Ou seja, aquilo que Ezequias plantou no coração do povo, dizendo que para eles confiar no Senhor, porque o Senhor era maior do que o nosso inimigo. Aquilo que Ezequias falou anteriormente, lá em Crônicas, capítulo 32, versículo 7, aquilo que ele semeou no coração do povo, aquela fé e esperança, esse Rabizaque começou a querer tirar, né, através das suas palavras. E ele dizia: não confia nas palavras do rei Ezequias, porque não poderá livrar da sua mão, nada poderá livrar da mão do rei Senaqueribe. Nem tampouco faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente livrará o Senhor a essa cidade, e não será entregue na mão do rei da Síria. Não confie. Ele dizendo: não deis ouvido ao rei Ezequias, né? Ele dizendo em alta voz para o povo: porque assim diz o Senhor, rei da Síria: fazei um trato comigo, vinde a mim
e coma cada um a sua vide, da sua figueira, e beba cada um a sua água na cisterna, até que eu venha e vos leve para a terra, como a vossa terra do trigo e mosto. Ele continua, né? Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana dizendo, o Senhor vos livrará. Ou seja, está dizendo que, arrancando as palavras de Ezequias, que ele estava mentindo, o Senhor não vos livrará, que é feito de deuses amar. Aí ele continuou um sermão lá, falando. Aqui, por último, no versículo 35, ele diz: os quais são eles dentre todos os deuses da terra, livraram a terra da minha mão. Ninguém conseguiu escapar da mão do rei Ezequias. Aqueles deuses, né? Cada cidade tinha vários deuses, né? Nenhum conseguiu livrar aquele povo. E ele venceu. E livraste de Jerusalém da minha mão. Porém, o povo calou e não lhe respondeu uma só palavra, porque o mandado do rei havia dizendo: não lhe respondeis. O povo ficou calado, só ouviu, né, aquela semente do mal lançada sobre os vossos corações. Mas quem tem a fé e a firme esperança em Deus, ele não se abate, ele continua confiando no Senhor. O diabo pode falar o que quiser, mas você continua confiando no Senhor. Como Ezequias disse, né? Com ele está o braço de carne, né? Eles têm espadas, eles têm tudo, todas as armaduras, né? Força do homem, cavalos, cavaleiros, para lutar, né, contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele tem o Deus que tudo pode e que tudo executa por eles, por nós. E aqui, ó, a oração do rei Ezequias, né? Então, Ezequias, ouvindo, rasgou suas vestes e cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então, né, eles até comunicaram ao profeta Isaías. O profeta Isaías também orou e Deus já logo mandou as respostas. Isaías disse: assim diz o vosso Senhor, né? Isaías orou e Deus já respondeu. Profeta Isaías: não temas as palavras que ouviste, com as quais os seus servos do rei da Síria me blasfemaram. É porque eles estavam naturalmente afrontando o Deus vivo. Ele já tinha afrontado vários deuses, mas o Deus vivo era a primeira vez que eles estavam afrontando. E com certeza, né, a derrota é certa. Eis que porei um espírito e ele ouvirá uma notícia. Então voltará para a sua terra. A espada a ferirei e cairei na sua terra. Olha só que Deus tremendo. Voltou, pois, Rabzaque, né? Ele voltou a Rabzaque e achou o rei da Síria pelejando com o Líbano, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, o rei de Cush, eis que saiu para fazer guerra, e tornou a enviar mensageiro a Ezequias, né, dizendo: assim falareis a Ezequias, o rei: não vos engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que, ouvindo o que fizeram o rei da Síria, todas as terras, né? Quer dizer, ele quis dizer assim: olha o que eu já fiz em tal cidade derrubei não sei quantos deuses, em tal cidade derrubei não sei quantos deuses, e destruí aquela cidade. Não será assim com vocês? Também será. Não tem Deus que possa escapar da minha mão. Ele afrontou seriamente o Deus vivo. Aqui, porventura as livrarão os deuses das nações, quem os meus pais destruíram, como Cozã, Amã,
Rezef e aos filhos de Éden, que estavam na terra de Iscar, que feito o rei Amate, o rei da cidade de Serafim. Então não tinha jeito deles, né? Eles oravam, mas Deus estava ali já tinha dado a resposta. E o rei Ezequias entrou na casa do Senhor, né? Aqui, ó, Isaías anima o rei Ezequias, né? Ele falando aqui, né? Ele diz: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, rei de Israel, que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Essa é a palavra do Senhor, falou a ele, né? Então Deus usou ali o profeta Isaías para consolar o rei Ezequias. Mesmo no capítulo 19, no versículo 32, o Senhor logo diz: portanto, assim diz o Senhor, rei da Síria, o rei da Síria não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ele com escudo, nem levantará contra ele tanqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Então, quando o Senhor diz, ele cumpre. Então, ele disse que eles não iam entrar na cidade. Pelo mesmo caminho que eles vieram, eles voltarão. Se você crê realmente que existe, você vê, né, que tem inimigos querendo te afrontar, querendo te derrubar, então você crê que o maior é o que está contigo, o maior é o que está conosco, né? O nosso Deus é maior, ele vence todas as batalhas, né? Por isso que é muito importante que você esteja na presença do Senhor, para que seja vitorioso em nome do Senhor Jesus. O versículo 33 disse: pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu pararei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi a destruição dos assírios. Logo aqui no versículo 35, né? A derrota de Senaqueribe, o rei perverso, o rei maldoso, ele foi derrotado pelo Senhor Jesus. O que o povo teve que fazer? Apenas orar, buscar a face do Senhor e andar em obediência. É isso que Deus quer de nós, que nós andemos de obediência, e todas as coisas nos serão acrescentadas. O diabo, ele está aí, e ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele não consegue êxito naquelas pessoas que andam em obediência a Deus, que andam seguindo, né, os estatutos de Deus, né, e que andam na confiança, na fé e na esperança de que Deus, o Deus invisível, mas real, esse sim poderá te livrar de todo o mal. O inimigo levanta, né, que nem aqui o Rabizak, né, ele subiu num lugar alto, né, ficou em pé e falou ali, ameaçou, né, o povo de Deus, que não tinha jeito. A derrota desse povo era certa, mas não sabia ele que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Então não tem como. Aqui a destruição do rei assírio. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. Olha só, o povo nem precisou de lutar, apenas crer, apenas acreditar que a providência de Deus. Você crê que o mover de Deus está sobre a sua vida, que Deus está movendo as águas a seu favor? Então creia fielmente. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, um anjo apenas, no arraial dos assírios,
a 185.000 deles. 185.000 deles, assim levantando-se, olha, ele atingiu, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu, né? Ou seja, executou no arraial dos assírios 185.000 deles. Assim levantaram pela manhã cedo, e eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, voltou em Nínive. Sucedeu que, estando ele prostrado, ele ficou prostrado, ele ficou assim, decepcionado com a derrota, porque todos os seus soldados foram mortos, né? Não teve como, ele ficou decepcionado porque ele teve uma derrota. Então ele ficou prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, né? E Adrameleque, né? E Ezer, ele tinha vários deuses, né? Um deles era Nisroque, o seu Deus, e o outro Deus era Adrameleque. E os seus filhos, né? Ele tinha 2 filhos, feriram a espada, os filhos deles feriram ele a espada, né? E ele morreu. Porém eles escaparam para a terra de Araque, e seu filho reinou em seu lugar. Então foi o fim não só do povo de Senaqueribe, como dele também. Ele também foi morto, foi derrotado, e assim não pelo anjo do Senhor, mas sim pelos seus próprios filhos ele foi derrotado. É assim que Deus faz, quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, a nossa confiança no Senhor, né? E aqui, né, depois Deus continua falando, né, aqui sobre o rei Ezequias, mas essa passagem bíblica nos dá um grande ensinamento de que nós devemos confiar e tomar cuidado, né? Por isso que Deus fala na sua palavra: tome cuidado para que ninguém roube a sua coroa, né? Tome cuidado para que a boa semente, a palavra de Deus que cai no seu coração, não venha a ser roubada por nenhum Rabzaque, né? Vamos dizer. E não tinha só Rabzaque, tinha outros também, né? Tipo assim, o inimigo, ele tem vários adeptos, né? Vários demônios que trabalham ao seu favor para derrotar os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus temos que ser vigilantes para que o inimigo não venha nos derrotar, né? Porque a nossa vitória já está ganha, já foi ganha, né? Deus já nos deu a vitória, mas nós temos que tomar posse da nossa vitória. A palavra no Salmo, o salmista, ele fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Se você teme a Deus, há um anjo ao seu redor que os livra de todo mal, de todo perigo, né? Ao derredor está o inimigo, rodeando e rugindo como um leão, procurando uma brecha, né? Uma oportunidade para entrar na sua vida e fazer algo de ruim, né? Na sua vida ou na vida de quem você ama. Mas que nós possamos aprender através desta palavra e de as demais, que nós devemos buscar sempre a Deus, estar sempre diante de Deus, para não perder as nossas bênçãos, as bênçãos que já foram adquiridas, que Deus já prometeu para nós. Então o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra de todo mal, de toda a iniquidade, mas que nós possamos ser obedientes a Deus para conquistar Sim, sempre haverá, né, aquele inimigo que diz: não vos engane, essa palavra aí, você acha que Deus vai te abençoar? Você acha que Deus vai te livrar, né? Não acredita nisso não, isso aí não tem fundamento. Não, é isso que o diabo quer: roubar
aquilo que foi plantado no seu coração, que é a fé e a esperança, né? A esperança de que dias melhores virão. O Senhor Jesus, Ele mesmo disse: no mundo tereis aflição. Então nós temos aflição, é claro que nós temos, mas tem de bom ânimo. O Senhor, Ele venceu o mundo, e nós, juntamente com Ele, também venceremos, em nome de Jesus. E Senaqueribe cai por terra, em nome de Jesus, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, né? Muitas vezes também, é que eu fiz uma anotação aqui, sobre, às vezes, que o povo, quando ele começa a sair da presença de Deus, né? Aqui, sobre quando o povo sabe. Então, nós sempre fazemos em tudo, o nosso proceder, né? A Bíblia é um livro tão antigo, mas é tão atual. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela traz ensinamentos reais para nós. Veja no Salmo 1. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, olha bem a primeira palavra, bem-aventurado. Então, esse homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Que não anda, que se não detém no caminho dos pecadores, que não fica na rodinha dos escarnecedores, né? Quando tem uma rodinha ali no seu trabalho, você fica ali falando. Então, Deus não vê tudo isso. Não, esse homem é bem-aventurado. Do contrário, ele acaba caindo no laço do passarinheiro, ele acaba caindo no laço do diabo. É isso que o diabo quer, através de uma palavra aqui, outra palavra ali, e ele vai roubando tudo aquilo que foi semeado no seu coração, que é a palavra de Deus. Então, cuidado para não deixar que nada venha roubar do seu coração aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem prometido para o seu coração. E nós vamos aqui, né, sempre orar, né, e sempre falar que Deus é maior do que tu. Lembra que na semana passada nós falamos sobre, né, o profeta Eliseu, né, que ele orou lá para o seu moço enxergar aquilo que Deus tinha para ele. Ele olhou com os seus olhos carnais aquela multidão de guardas que vinham buscar um só homem, que era o Eliseu, o profeta Eliseu. Mas Eliseu orou para que ele olhasse com os olhares espiritual e visse a multidão, né, que é maior é o que está conosco do que o que está com ele. Então, que nós possamos ver verdadeiramente que maior é o que está conosco, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que nós possamos enxergar com os nossos olhos espirituais e ver que o poder de Deus não há comparação. Amém? Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Então vamos